Hoje, pessoal, eu quero falar dos pecados que não tem perdão. Pecado que não tem perdão diante de Deus. Todos os pecados, a Bíblia diz que tem perdão, embora você se arrependa até a morte, mas tem uns pecados que a Bíblia aponta que não tem perdão. E eu vou estar explicando sobre isso hoje. A não ser se a pessoa se arrepender, antes da pessoa, se a pessoa se arrepender, ela tem perdão. Mas se ela não se arrepender e ela morrer, com esses pecados, mantendo esse pecado, segundo a Bíblia, não tem perdão. Então vamos lá, vamos explicar sobre isso. O pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Lá em livro de Mateus, no capítulo 12 e no versículo 31, você pode estar vendo lá, que fala desses pecados. Aí diz aqui, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfema será perdoado aos homens. Então todo pecado, blasfema será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Então, ele diz que todos os pecados são perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. O que é uma blasfêmia? Que significado de blasfêmia? Blasfêmia significa a pessoa insultar a Deus. Blasfêmia significa ofensa à palavra de Deus. Segundo, é insulto a Deus. Terceiro, é difamação. A pessoa começa a difamar a Deus, insultar o Espírito Santo. Por que a pessoa morre assim, ela não tem perdão? Porque se ela insulta a Deus com suas palavras, com as suas atitudes, ela difama a Deus, ela não difama a Deus falando, mas dentro dela ela difama a Deus, ela não crê em Deus, ela é incrédula, ela é ímpia e ainda ela fala contra a palavra de Deus, não aceita a palavra de Deus. Então, não tem como o Espírito Santo convencer essa pessoa do pecado. Porque a Bíblia fala no livro de João, de quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Então, o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Mas como é que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa do pecado se ela está blasfemando contra o Espírito Santo, se ela está falando contra a palavra de Deus, se ela não concorda com a palavra de Deus, se ela difama as coisas de Deus, ela debocha das coisas, ela zamba das coisas de Deus. Então não tem como o Espírito Santo ele convencer essa pessoa do pecado, porque o dom é do arrependimento, quem der é Deus. A Bíblia diz que Deus é quem concede o dom do arrependimento. Mas como é que Deus vai conceder um dom do arrependimento a uma pessoa se ela não mantém-se no orgulho? Então, não tem como. E outro pecado que não é perdoado também, lá em livro de Mateus, no versículo 6 e 15, fala aqui, Deus diz aqui, se porém não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Pecado que não tem perdão também, se a pessoa morrer com mágoa de alguém, se a pessoa morrer com ódio de alguém, se a pessoa morrer e ela não perdoar o seu próximo. Porque se ela não perdoa quem maltratou ela, a pessoa que perseguiu, pessoa que caluniou contra ela quer ser maior do que Deus. Deus nos perdoou. Deus perdoou todos os pecados, embora a pessoa se arrependa até a morte. Não tem pecado que não tem perdão. Então, isso é insulto para Deus, a pessoa não querer perdoar aquele que lhe ofendeu. Então ele diz, se perdoar aos homens, as suas ofensas, os pecados, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se a pessoa não perdoar, ela não é perdoada. Se ela morrer com ódio, com mágoa, com ressentimento, ela não vai ser salva. Ela pode estar numa igreja, ela pode fazer o que ela for. Ela morrer com mágoa, ela não será salva.
Então, vigie em relação a isso. Se você tem mágoa de alguém, se você tem ressentimento, perdoe essa pessoa, ore por essa pessoa. Se você tiver oportunidade de falar com ela, pedir perdão, peça ela perdoar você, perdoou. Se ela não perdoar, amém, ora por ela, mas você tem que limpar o seu coração. Porque a Bíblia fala lá no livro de Provérbios, Deus, de tudo que tu que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele manem as fontes da vida. Então você tem que guardar o seu coração. Se você está com água, o seu coração está sujo. Se tem ressentimento, seu coração está sujo. Você não guardou o seu coração. Como é que você vai para a vida eterna? E outro pecado, terceiro pecado também que a Bíblia aponta que não haverá também perdão, que é semelhante ao que eu já falei, lá em livro de Tiago, se você quiser conferir, Tiago 4, no 6, ele diz aqui, antes ele dá maior graça, portanto diz Deus, resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então Deus resiste ao soberbo. Quem é um soberbo? Orgulhoso. Quem é o orgulhoso? A pessoa que não se submete a Deus. Orgulho é a pessoa que não obedece a palavra de Deus. Ela não quer se arrepender, ela não quer se converter, ela não quer abandonar o pecado, embora ela saiba da verdade, mas ela não quer ir para a igreja, ela não quer se arrepender, não quer abandonar o pecado, não quer se curvar diante de Deus, ela não quer praticar a palavra de Deus. Isso é o orgulho. Isso é a pessoa orgulhosa. Tem muitos pobres orgulhosos. Tem muito rico que é humilde, mas tem muito rico também que ele é orgulhoso. Mas é um dos pecados também, esses três pecados, se a pessoa não se arrepender, se ela morrer, ela não terá o perdão de Deus. Então que Deus abençoe você que vai ouvir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que estão sofrendo. Se inscreva no canal para receber as notificações, acione o sininho e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Confire tudo que eu estou falando na palavra de Deus, que é base. Eu não prego igreja, eu prego a palavra Cristo, eu prego Jesus. Se você gosta da verdade, de ouvir a verdade, ouça esse canal. Tem uma planilha de vídeos, só você, e no primeiro vídeo você vai ver tudo o que significa arrependimento, o que é o destino da vida eterna, tá tudo lá, é só você ver. Amém. Deus te abençoe.